Na aula de hoje nós vamos falar sobre o direito penal e processual em Roma, finalizar, esses princípios basilares de Roma e também em relação à Europa, no que diz respeito não só a Roma, como nós vimos, ao direito canônico, ao direito na Mesopotâmia e demais, para então adentrarmos, nos princípios basilares do nosso direito, da nossa contemporaneidade em relação ao direito brasileiro, que é o que nós vamos estudar na unidade 3 e na unidade 4. A unidade 3 nós vamos falar sobre o direito ocidental moderno, nessa parte do Ocidente, e a unidade 4 nós vamos focar, de fato, no direito brasileiro. Aí nós vamos falar sobre a questão dos fundamentos, vamos falar dos princípios, vai ter essa questão de remeter alguns princípios, algumas bases, diretrizes, que nós já falamos na unidade 1 e na unidade 2, e também tratar sobre a evolução histórica, do nosso direito enquanto Brasil. Sabemos que nós vivemos numa sociedade onde a evolução é muito grande. Como, de fato, eu sempre falo, o nosso direito ele tem uma mutabilidade muito grande e muito expressa, na qual de forma eventual e eficaz para a realidade nossa. Ele vai se moldando, se adaptando à necessidade da nossa sociedade. Entretanto, aí nós vamos entender esses processos históricos. Para quem gosta de história, nós vamos falar bastante nas duas próximas unidades sobre eventos históricos, processos históricos que nós tivemos na nossa história, na matéria história e não em si só focada história do direito, no ensino médio e também em demais cursos nos quais nós estudamos, certo? Então, pessoal, nós conversamos a respeito, nós debatemos, fizemos a nossa avaliação a respeito da questão do direito em Roma, o direito romano. E aí, hoje, nós falamos das influências relacionadas à Constituição, nós falamos relacionado ao direito civil, ao direito de família, ao direito público e ao direito privado. Nós focamos muito, nós falamos também por alto sobre a questão do direito penal, só que não enfocamos naquela questão do processo penal, que é onde nós vamos estar vendo hoje essa questão do processo penal romano e as suas influências, as suas heranças trazidas para os dias atuais. Se alguém que tiver interesse em estar participando da aula, pode sinalizar ou no grupo do WhatsApp, ou bem como também pedir a fala durante a nossa aula, certo? Sempre quando nós falamos na nossa aula, estudamos isso, tem alguns conceitos básicos para se entender ao assunto que vai ser explanado. E nada mais concreto do que apresentar alguns conceitos básicos no que diz respeito ao direito penal e como era essa questão do direito penal. Os conceitos básicos que serão tratados na aula de hoje e que necessitarão que vocês lembrem, ao decorrer da nossa matéria, são esses. O jus, que é o direito regido pelas normas religiosas com força de lei, mas consideradas profanas, e aí nós temos também um pouco, lembra quando nós estudamos referente ao direito canônico, ao direito com a interferência do cristianismo, onde a igreja, primeiramente, ela fazia o julgamento daqueles cidadãos nos quais eram religiosos, faziam parte da esfera religiosa do cristianismo. E aí nós temos o faz, que é o direito proveniente dos deuses para os sacerdotes, e bem como aplicado também para aquelas pessoas nas quais seguiam esse cristianismo. E o jus, ele vem como aquele direito, regido pelas normas religiosas com força de lei, quando a igreja passou a poder auxiliar nesses julgamentos perante a sociedade total, de forma que viu que os dogmas
nos quais eram seguidos pela igreja, os dogmas jurídicos, poderiam ser aplicados nos direitos para a população, não só apenas nessa parcela privilegiada que seria a questão dos religiosos. A Justitia, e aí nós temos a possibilidade de fazer aquela interligação quando nós falamos a deusa da justiça, né, que é uma figura, a representatividade, uma mitologia no que diz respeito ao nosso direito, aos profissionais da área do direito, que é a deusa que representa, né, a deusa da justiça, a Justitia, Justitia, vários nomes em latim que são apresentados, né, para justamente conceituar a deusa. E aí, como de fato a deusa representa a justiça, representa a questão da imparcialidade, né, a questão da equidade, nós temos a Justitia, que é o direito proveniente de um firme propósito de praticar a justiça, a busca incessante por praticar a justiça a todo custo, como também a equitas, que é a equidade para uma justiça pautada na igualdade. Esses princípios basilares da Justitia e a equitas, ele pode ser, né, vivenciado na realidade hoje dos juízes. O juiz, ele busca, né, praticar a justiça, exercer a justiça perante os seus julgamentos, as suas sentenças, bem como também ele tem que ser, uma das características principais dos juízes, é justamente a questão da equidade, da igualdade, da probidade. O juiz, ele tem que ser probo, né? Não pode pender para nenhum dos lados, favorecendo nenhum dos lados. Ele tem que priorizar a questão da justiça e da aplicabilidade do direito. Nem sempre também a questão de fazer justiça, né? Nós falamos o termo de fazer justiça, e algumas pessoas confundem esse fazer justiça como privilegiar aquilo que a maioria quer. E nós vamos ter um exemplo durante a aula, justamente remoto, né, na verdade, um exemplo remoto, que é o Tribunal do Júri, é justamente quando o se fazer justiça pode ser confundido com a vontade da maioria. Nós temos, né, ciência, acredito eu que vocês já ouviram falar de algum caso julgado através do Tribunal do Júri, em que a justiça, em se tratando das diretrizes e das leis, né, regentes no nosso ordenamento jurídico, não foram aplicadas conforme o caso, mas sim a vontade prevalecida de acordo com o entendimento dos jurados. Como assim, professora? Fazendo uma breve explanação relacionada até uma matéria que vocês irão estudar no semestre que vem, que é justamente a questão da filosofia, né, considerado como filósofos, mas na verdade uma categoria assimilada a filósofos, era os sofistas. Os sofistas, eles foram os primeiros precursores do direito, os primeiros precursores da oratória, e eles pregavam que o argumento, independente de ser verdadeiro ou não esse argumento, a forma como ele é apresentada, se chegar na resolução do caso, ele pode ser aceito. Não necessariamente precisa ser verdade para ser aceito. Tudo depende da forma que você vai explanar, né, da sua oratória, tudo depende da sua argumentação e do seu poder de persuasão. Isso aí é basicamente um dos motivos também pelos quais os próprios filósofos criticavam os sofistas naquela época. Mas por que eu falei isso? Porque foi justamente nessa época dos sofistas que iniciou a presença do Tribunal do Júri. Então, quando a gente traz essa questão dos sofistas, da argumentação, da questão da oratória, a questão da apresentação, né, de um ponto de vista da argumentação, para ser defendido e chegar à resolução do caso, nós vemos que nem sempre vai ser o propósito final, vai ser a justiça, e também não vai haver essa questão da equidade e da igualdade, até porque o Tribunal do Júri há, né, juristas que falam também, e há pessoas que pensam da mesma maneira que eu. Eu acredito que o Tribunal do Júri, ele visa o direito, a aplicabilidade do direito, sim, mas ao mesmo tempo só sai vitorioso aquela pessoa que tem um poder de persuasão muito bom
né? Tem o teatro, que faz o teatro bem feito, relacionado à apresentação do caso, à apresentação da sua defesa ou também da acusação perante o júri. Lorena não tá aparecendo, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aceitar a colega de vocês. Mas aqui não está aparecendo. Parece que é só comigo que acontecem essas coisas. Meu Deus do céu. Vou atualizar para ver se eu consigo. Não aparece, não. Se algum colega tiver a possibilidade de ajudar a colega Lorena aí, eu agradeço, viu, pessoal? Porque aqui eu atualizei e não está aparecendo com o convite para aceitar ela, não. Mas vou dando sequência. E aí, outros conceitos básicos, né? A jurisprudência, que na verdade é a questão da prudência, né? Pode ser que nós acabamos fazendo essa confusão da jurisprudência, que é um conceito básico de antigamente, com a nossa jurisprudência, né? Mas, ao mesmo tempo que não pode ser confundido essa questão da conceituação, né? Desse próprio conceito, e aí se torna redundante, mas você tem que ser prudente. A jurisprudência, ele trazia que tinha que ser prudente através, né, desse conhecimento do certo e do errado nas decisões dos tribunais. E aí que surge também a questão da jurisprudência a partir do momento que aquela decisão, aquele pensamento referente a determinado tribunal sobre determinada causa, né, sobre determinada questão, ela pode ser aplicada em outras ações que possuem o objeto parecido ou que possuem o mesmo objeto. Há um entendimento que pode ser aplicado, o mesmo entendimento que pode ser aplicado para várias ações. Então, a jurisprudência, ela é um conceito daquela remota, né, do direito romano, que bem como tem essa influência nos dias de hoje. O juris praeceptas, que é os princípios gerais do direito, é a questão que mexe muito com a moral, que mexe muito com a ética de cada um, né? Automaticamente, nós somos criados na família, onde nós temos princípios básicos, né, de vivência perante a sociedade. Nós costumamos dizer que nós temos uma educação na qual os nossos pais nos passam, né, e aí vai de geração por geração, do que é o certo, do que é o errado, do que deve ou não fazer, e são princípios inerentes à nossa vida. Muitas pessoas justificam seus atos e também a omissão dos seus atos como eu não vou praticar determinado delito porque, de acordo com os meus princípios, eu sei que é errado. E aí, esse juris praeceptas, ele traz esses princípios gerais do direito, trazendo agora para o direito, que é justamente aquela questão de quando nós vivemos honestamente, nós não queremos lesar ninguém, nós não queremos matar ninguém, nós queremos só aquilo que nos compete. É justamente aquela famosa frase na qual nós apresentamos de que o direito meu, né, ele vai, como é que eu posso dizer? Meu direito, ele vai até onde o do outro começa. Então, essa questão de respeitar, né? Essa questão, quando nós falamos dos princípios basilares, de entender que, da mesma forma que eu tenho direitos, eu também tenho deveres. E os meus direitos, eles não podem lesar ninguém. E aí, quando a gente fala lesar, não é só a questão de machucar, de lesão de corpo, que seja, não. Hoje nós vamos verificar aqui na questão do direito penal
romano, que as penas naquela época eram muito cruéis. Nós temos, nós podemos enxergar a presença da lei de talião, de uma certa forma, muito forte, né, muito evidente. E naquela época era assim. Então, quando nós falamos não lesar ninguém, é envolvido nessas penas conforme era apresentado como a lei de talião, como também a questão de lesar financeiramente. Então, é mesclado nesse ponto. Que nem sempre as penas elas eram só de formas punitivas. Tá dando para acompanhar, pessoal? Estou falando muito rápido. Se tiver, vocês podem falar, certo? Então, nós estudamos várias fases, nós entendemos várias fases, a fase da monarquia, a fase da república, a fase do Império Romano, né, do Alto Império, do Baixo Império, e através dessas fases ocorreram também, né, no que diz respeito ao direito penal, algumas fases. E essas fases do direito penal, enquanto ciência, elas são, a doutrina acaba apresentando como se fosse uma tríplice, né? Uma tríplice. Quando nós falamos tríplice, quer dizer que corresponde à divisão de 3 fases. E nessas fases, elas vêm através da vingança divina, a vingança privada e a vingança pública, né? E dentro dessa vingança pública, que nós temos a questão do religioso e do espiritual, porque por mais que a fase divina ela esteja voltada a fenômenos naturais, a questão de divindades, é na fase da vingança pública que é apresentada as penalidades. Por quê? Você, além de receber uma vingança divina, você poderia ser vingado, né, pela divindade e em momento nas ágoras, igual falavam naquela época, na questão das praças públicas. E aí, de uma certa forma, seria de forma pública, né? E aí vai através da organização social, de como estava o ambiente naquela época, e se era contra o soberano ou não. Então, eram várias fases interligadas. E aí eu vou falar um pouco para vocês referente a cada fase, sobre essas fases. A fase divina, né, a vingança divina, como eu disse, eles procuravam punir, né, o infrator que iam contra a divindade, que infringia princípios da divindade. Como eram esses princípios? Lembra que nós estudamos referente às mitologias? Nós entendemos que existia mitologias, e aí eu dou o exemplo da Grécia, né, as mitologias gregas. A partir do momento que você sabia que aquele dogma era apresentado, era um dogma jurídico, né, religioso, apresentado perante as diretrizes da organização da sociedade, e você ia contra aquilo, você estava indo contra a própria divindade. Você estava infringindo o poder maior. E qual, na maioria das vezes, era essa vingança divina? Era justamente a sacrificação da vida. Tirava a vida desse infrator no momento. E eles não preocupavam em nenhum momento em analisar a proporcionalidade da questão do ato, né? Da questão que foi cometida, se foi de forma... se foi justiça sendo feita com as próprias mãos, não foi justiça feita, como foi que deu esse delito, eles não importavam. Se você infringiu as diretrizes, a questão dos dogmas, né, jurídicos das divindades daquela época, automaticamente você seria punido e nem teria direito a como se fosse julgamento, né? Então, essa pena ela era de forma rigorosa porque
ela tinha que demonstrar o seu poder. Como assim o seu poder? Quando a pena ela era aplicada, ela tinha que ser de forma grandiosa, ela tinha que ser de forma que demonstrasse que a pessoa estava sendo, né, recebendo aquela penalidade porque infringiu a grande divindade. Então, a depender da grandeza, né, que é aplicado para a divindade, é que iria ser aplicado também a pena. E aí, por que tirar a própria vida? Porque a imortabilidade, né, eles falavam que imortal era só Deus. Deus era imortal, as divindades eram imortais. Então, o ser humano, o infrator principalmente, ele não tinha o direito de continuar vivo. Era a explicação em relação a essa vingança divina. E essa vingança divina, ela vinha, né, ela era aplicada, quem julgava isso eram os sacerdotes, que eram os detentores do poder da justiça, considerados, podemos dizer que eram considerados como juízes nessa época, nessa parcela do que diz respeito à infração ou quando ocorre de maneira para desagravar, né, a questão da divindade, certo? Quando nós falamos em relação à fase dessa vingança privada, né, nós puxamos para a questão da vingança privada, é justamente como se eu participasse de um grupo, né, e aí eu fizesse algo, cometesse algo que prejudicasse ao meu grupo, que prejudicasse a minha família. E uma das formas dessa vingança privada que era feita era justamente o banimento, né? Acabava que me bania, estou colocando na primeira pessoa comigo, para vocês estarem interligando melhor. Se eu apresentasse, né, se eu cometesse algum delito que fosse contra ao meu grupo, né, que levasse prejuízo para o meu grupo, que levasse, e aí o prejuízo que eu falo não é só financeiro não, viu, pessoal? Se eu trouxesse algum prejuízo relacionado ao meu grupo, eu iria receber essa questão do banimento, né? E quando, naquela época, essas questões de banimento, essas questões de exclusão, né, era de forma, assim, tratada de forma muito rigorosa. Hoje, quando nós falamos em relação a banimento, a pessoa só é excluída do grupo social e por aí, então, tudo bem, né? Estou falando naqueles níveis mais tranquilos. Já naquela época, não. Eles até consideravam como vingança, né, de sangue. Tinha aquela questão de guerra. Poderia ocorrer até guerra entre o próprio grupo, nos quais uns queriam defender o infrator e outros não. E aí, assim, foi através dessa questão dessa vingança privada, né, que começou a aplicação e veio também o surgimento daquela época da lei do talião, do olho por olho, dente por dente, né, que é a pena seria aplicada conforme a gravidade e também a infração cometida. E aí também tem a questão da advinda do que nós podemos lembrar da lei das 12 tábuas, onde nós tivemos, né, diferenciação em relação a direito privado, direito público, direito civil. Então, assim, a aplicabilidade, né, dessas leis, dessas diretrizes perante ao regulamento da organização da sociedade. E a sociedade existia cada grupo, existia cada classe, né, as classes sociais daquela época, nas quais você teria que defender e teria que zelar pela sua classe a todo momento. Sobre a questão da fase da vingança pública, como eu falei para vocês, ela veio, é considerada como uma das fases finais também, por conta da evolução da organização da sociedade, né? É onde nós temos a presença evidente da questão do Estado,
o Estado é exercendo o poder, né, na questão de ordem, de segurança, da organização, acaba que sendo redundante essa questão de organização da sociedade, mas naquela época, as diretrizes, a busca por se manter uma sociedade organizada, uma sociedade tranquila era muito grande. Só que, ao mesmo tempo que tinha essa busca incessante por uma sociedade tranquila, né, por um império, por um reino, sempre era lembrado que existia a figura, né, principal, a figura do poder, que era os reis, que era o imperador. Então, de uma certa forma, quando nós falamos que o Estado ele passa a ter esse poder, nós temos frente a essa figura do Estado, né, frente a essa figura do exercimento do poder soberano, os próprios chefes de governos daquela época. Nós podemos lembrar que na época do Império, né, os imperadores, eles também eram chefes do próprio exército. E por ser chefes do exército, essa questão da organização da sociedade, da tranquilidade para a população frente a algumas coisas, né, era mais amena por conta dessa delegação das funções, dessa questão da imposição do poder. E aí, de uma certa forma, por serem chefe dos militares, os soberanos dessa época, eles tinham essa questão da crueldade, eles tinham essa questão da intimidação, né? Então, nós tivemos a classe dos patrícios aí, né? Os principais patrícios que representavam e que faziam parte dos exércitos daquela época, que era a questão que eles se colocavam de forma a intimidar a outra parcela da religião. E quando nós falamos em relação já especificadamente a Roma, né, a cidade de Roma, nós temos também que nessa fase a representatividade, como eu disse, do caráter religioso, a aplicabilidade das penas, de forma que nós podemos até interligar, como antigamente, e podemos fazer aí uma menção frente às diretrizes apresentadas na Bíblia, né? Nós seguimos a Bíblia e a história da Bíblia, que Jesus foi crucificado, né? De forma pública, para todos verem. Naquela época, eles tinham essa questão, quando se fala, né, do caráter religioso, da crueldade, da questão de intimidar, e aí, no exemplo que eu estou trazendo em relação a Jesus, né, a crucificação de Jesus, nós, fazendo um apanhar geral aqui da história, temos essa figura de que Jesus foi crucificado do lado de ladrões, nos quais estavam, né, naquele ambiente, as crucificações eram feitas no lugar mais alto, né, no pico mais alto que tinha da cidade, justamente para todas as pessoas que passassem por lá teriam como ver, né, essa pessoa lá crucificada, essa pessoa morta, justamente como forma de pagar pelas penalidades que foram cometidas, pelas infrações que foram cometidas. E aí é o grande marco dessa questão da fase da vingança pública que é apresentada. Alguma dúvida sobre essa questão dessas fases, pessoal? Ou posso seguir? Todo mundo tranquilo? Acredito eu que está tudo tranquilo. Bem, como em toda fase do direito, nós temos, né, quando nós falamos em relação ao direito processual penal de Roma, nós temos também que remeter ao nosso direito público e privado. Por quê? Porque
desde os primórdios, né, os romanos, mesmo sem saber, mesmo sem ter a plena certeza do que de fato estava sendo, da forma como estava sendo conceituado, mas eles faziam uma distinção entre o direito público e o direito privado. E aí, quando chega na fase, né, da representatividade aí do processo penal, é que a gente entende essa questão dessa divisão, porque foi justamente dividido em duas causas, que é o processo penal privado e o processo penal público. Só que a gente tem que entender também que não foi o processo penal privado, ele não ficou por muito tempo, né? O que perdurou mesmo foi essa questão do processo penal público. E aí, quando nós falamos em relação ao processo penal privado, nós temos a figura do Estado, né? O Estado, ele está aí assumindo, ele atua de forma como um árbitro. E o objetivo dele, né, frente ao processo penal privado, era justamente resolver os litígios, né, entre as partes e apresentar as provas de forma que fosse de maneira clara, para então ser decidido o direito de cada um, ser decidido a aplicabilidade de como seria a sentença. Então, quando nós falamos em relação ao processo penal privado, nós temos que lembrar a figura do Estado como um árbitro. E aí, como eu falei anteriormente, essa figura desse processo penal privado, ela não perdurou por muito tempo. Foi abandonado, pode-se dizer que quase que total, e o público, ele veio sendo fortalecido porque a presença do Estado, né, o papel do Estado já era de forma diferente, porque o Estado, ele atuava como um sujeito de um poder repressivo, que é o que eu falei com vocês em relação à fase da vingança pública, que é quando o Estado, né, a figura do soberano, ele atua de forma repressiva, justamente para mostrar que eu estou penalizando determinado infrator, isso está acontecendo com determinado infrator, justamente porque cometeu algo contra, né, a sociedade, contra o soberano, e estou fazendo isso de maneira pública justamente para persuadir, para repreender as pessoas que desejam ou que pensam em fazer o mesmo. Então, desde daquela época, tinha essa questão de ser repressivo, de intimidar. E nós temos essas figuras muito evidentes também no nosso direito atual, né? Nós temos essa questão no próprio direito penal, quando nós falamos em relação a algumas penas. Graças a Deus, nós não temos a pena de morte, e também não sou a favor, acredito que não é a pena de morte que vai fazer com que os delitos, com que os infratores parem de cometer, né, os crimes, mas em determinadas sociedades, e aí eu falo em determinados países, e o exemplo é sempre os Estados Unidos, onde a pena de morte é de forma aplicável, que é uma maneira de repreender, de repressividade e de intimidação justamente com a população, certo? Então, a questão, quando nós falamos do direito público e do direito privado, ele é voltado justamente relacionado a essas duas classificações. E aí, pessoal, quando nós continuamos falando sobre a questão do direito processual penal, e ainda tendo lá no início, né, de uma das primeiras fases em relação ao período de Roma, que era o período da monarquia, nós temos os sistemas penais criados, né? Eu coloquei os nomes aí em latim, e bem como na tradução também apresentada, justamente para a gente ter um entendimento melhor. Porque nem sempre a palavra como é apresentada, o significado é aquilo que nós deduzimos, né? A questão do latim nem sempre o que parece ser é. E aí esses sistemas penais, eles vieram para poder trazer de forma eficiente a aplicabilidade do direito penal.
né, a aplicabilidade do julgamento, bem como também das punições. E quais são esses, né? É o direito penal cognitio, que é o conhecimento, através do conhecimento. O direito penal provocatio ad populum, que é o apelo pelo povo, né? Seguir o apelo pelo povo. O anquisitio, que é de acusação, e o quaestions, que é de pergunta, questionamentos, né? Se for para trazer na tradução que mais se parece. E como é que se dava essa questão desses sistemas? Como eu disse, esse sistema, eles foram apresentados, foram criados justamente para conseguir uma melhor aplicabilidade, um melhor julgamento no que se concerne essa questão do direito processual penal daquela época, do sistema romano. Quando nós falamos em relação ao direito denominado, né, o direito de conhecimento, o cognitio, ele vem de forma que era justamente dava a possibilidade, né, do acusado o direito de apelação. Então, quando vem a questão do conhecimento, é justamente dar esse poder, como eu posso dizer, esse presente ao próprio acusado do seu direito, né, de apelação. E essa apelação era justamente uma forma onde que ele iria fazer para o povo, né, e também recebeu o nome de intermediação na decisão, porque é quando a população poderia fazer o seu julgamento, dar o seu posicionamento e participar daquele momento. E aí, volto a trazer o exemplo de Jesus Cristo. Por que, pessoal, eu sempre trago isso? Porque é justamente uma maneira como era apresentado a questão dos julgamentos naquela época. Não sei se vocês se recordam ou quem não assistiu, e aí eu peço perdão também às pessoas que são de outras religiões, né? Eu não estou aqui privilegiando e nem enaltecendo nenhuma religião, mas estou simplesmente dando como exemplo uma história, né, contada em filmes que estão aí disponíveis para toda a população e também o que está na Bíblia, né? Não estou falando que está diretamente escrito conforme eu estou falando na Bíblia, mas tem como vocês terem a noção em relação à aplicabilidade do direito processual penal naquela época. Voltando, quando nós falamos do sistema de conhecimento, que era justamente em relação à possibilidade do acusado de apelação. Em um momento que Jesus é julgado justamente ao lado de Barrabás e tem aquela abertura, né, da população de falar se crucifica ou não, quem desejam soltar, é justamente um momento que pode ser considerado como o direito de apelação. Nós temos a figura ali de Barrabás, temos essa questão da figura de Deus, de Jesus, na qual foi apresentado e eles tinham o direito. Estou falando desse exemplo, mas como os demais também. E aí, era esse direito de apelação era justamente para isso, para poder persuadir, para ter esse direito, para poder persuadir a população e fazer com que mudasse o rumo que estava levando esse julgamento. Quando nós falamos do sistema de apelo do povo, né, o sistema provocatio ad populum, que é o do apelo ao povo, é justamente quando tinha aquelas assembleias, né, tinha a questão de... Quando nós falamos que tinha as assembleias relacionadas aos plebeus, que os plebeus faziam parte, bem como tinha as assembleias que eram voltadas especialmente para a questão dos censores, dos pretores, que eram dos cargos relacionados à classe dos patrícios. Então, essas assembleias, né, que também chamadas de comícios, elas geravam uma reunião,
faziam essa reunião dessa assembleia, e através do apelo do povo é que eles analisavam, né, a questão da sentença aplicada pelo magistrado. E aí, de forma que poderia ter um efeito suspensivo ou não. Essa questão dos comícios, eles vinham justamente para poder analisar e aí se posicionar contra ou a favor a questão da sentença aplicada e apresentada pelo magistrado. E quando nós falamos do sistema de acusação, é justamente quando passava por esse processo, né, do julgamento, a questão de recorrer, nós temos hoje, ele pode ser considerado como a segunda instância nossa e também como o segundo grau. E para entender melhor essa questão desses sistemas, né, pessoal, apresentados, nós temos que ver a questão, e até chegar ao final, na verdade, que é o dos questionamentos, nós temos que entender que a acusação, ela também apresentou dois modelos. E quais foram esses modelos? O próprio modelo de acusação, né, que era o direito mesmo de acusar, e tinha a questão de que era aplicado através do julgamento em relação à apuração de algumas infrações penais em relação à ordem pública, e a ordem pública, quando se trata dos próprios magistrados, né, diferenciava essa questão da acusação, e quando falava do dominado postulatio, ele vinha justamente de um ato que era dirigido pelo acusador, que estava, de uma certa forma, a uma precisão ao fato alegado. Então, não se sabia se constituía ou não um crime e se ia ser admitido ou não. Então, quando se tratava, né, da questão de um ato denominado, de uma certa forma, não ter conceituado se era crime mesmo ou não, o sistema de acusação, ele vinha, de uma certa forma, por um modelo dominado postulatio. Agora, quando era algo, o sistema de acusação era algo que era vinculado, né, à questão de infrações penais que eram acometidas pelos próprios pela própria população contra algumas ações relacionadas ao magistrado, ele vinha como modelo de própria acusação. Então, dentro do sistema de acusação, existia dois modelos, um modelo de acusação e um modelo denominado postulatio. E aí, nós chegamos à questão do sistema de questões, né, de perguntas, de questionamentos, e era justamente comissões formadas pelos comícios, responsáveis pelos julgamentos, e eram presididas por um pretor ou questor e por juízes juramentados afim. E aí, quando nós falamos desse sistema de perguntas, né, esse sistema de questions, em relação ao latim, é justamente porque ele era aplicado naquela época da República, onde já se fazia presente a questão das magistraturas, e aí, por si só, nós temos a figura do pretor e do questor, que eles, né, eles presidiam essa questão desses comícios, essa questão dos julgamentos, do sistema de julgamento, e também teria a possibilidade de vir a questão dos juízes juramentados. E lembra que anteriormente eu falei a figura do tribunal do júri, e é justamente aí nesse sistema de perguntas, nessa questão do sistema de acusação de perguntas, de julgamento, que nós vemos a presença também do tribunal do júri. E aí eu volto à questão que eu dei o exemplo relacionado ao julgamento de Jesus e de Barrabás, né? Foi presididos ali no momento como se fosse o juiz, né, pelo soberano, e aí foi apresentado
o que foi cometido pelos dois, quais eram os crimes, né, cometidos pelos dois, e aí, por si só, a população decidiu qual seria o inocente, qual que deveria receber a penalidade de morte. Então, essa figura do tribunal do júri, ela vem presente nessa questão justamente quando nós falamos em um julgamento justo, quando nós falamos em relação a que entende-se que seja um julgamento justo quando segue o desejo da maioria, mas nem sempre aquilo que é o desejo da maioria é algo justo, é algo que está sendo seguido conforme a justiça, né? Conforme a justiça está sendo empregue a justiça e a equidade na questão do processo. Certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu pergunto porque, assim, às vezes eu fico sem saber como é que está o feedback de vocês, porque eu vejo que vocês participam em relação às outras aulas. Entendo que a maioria das outras matérias que vocês estão tendo são matérias relacionadas ao direito atual, né, a aplicabilidade do nosso próprio ordenamento jurídico. E aí pode ser que essa matéria não desperte tanto interesse em vocês por não ter uma aplicabilidade efetiva no dia de hoje. Aí por isso eu acabo perguntando. E também Plínio, meu Deus, Plínio tá que nem Lorena. E também porque, pessoal, frente às notas da avaliação, eu também fiquei preocupada em relação ao desempenho de vocês. Eu não quero em nenhum momento aqui fingir que estou dando aula, fingir que estou passando conteúdo. Quando eu falo para vocês que eu estou aberta à questão de que se a metodologia não está sendo da maneira correta, se está tendo um problema em relação ao entendimento por parte de vocês, eu peço que avise, porque eu vou estar me adequando e vou procurar melhorar sempre, né, essa questão para poder estar passando o conteúdo para vocês. Por isso que eu peço esse feedback sempre, justamente, certo? Deixa eu atualizar aqui novamente para ver se aparece para Plínio. Obrigada, Oswaldo. Obrigado pelo feedback. Mas se eu puder ajudar também sobre a disciplina, fiquem à vontade, viu, pessoal? Então, vamos lá. Nós falamos sobre o sistema de os sistemas relacionados ao processo penal, falamos referente como era, né, o sistema de julgamento, como estavam sendo aplicados, só que na finalidade de aplicabilidade desses sistemas, né, na resolução dos conflitos, na questão relacionada ao findar o julgamento, vem a sentença. E a sentença ela está interligada às penas. E naquela época, as penas elas eram classificadas de uma certa forma também como uma tríplice. Elas eram classificadas em 3. E aí nós temos pessoal, eu peço até desculpa em relação ao latim, que eu vou ter que fazer um curso de latim para pronunciar correto. Mas as penas elas eram classificadas como suplicium, danum e poena. E olha como é engraçado a tradução. O suplício era em relação à execução. O dano era em relação à perda. E o poena era em relação à pena.
Lembra que eu falei com vocês que a aplicabilidade do direito penal nem sempre estava interligada às lesões corporais, a questões cruéis relacionadas a sacrificar a vida, tirar a vida de alguém, a questão da lei de talião, do olho por olho e dente por dente. Por quê? Existia também a questão das pecúnias. E as penas relacionadas a dano e a poena, elas são relacionadas a dinheiro, elas são relacionadas à pecúnia. Então, nós tínhamos expressamente uma pena, que é a plena suplício, que é interligada à execução, né, que, como a gente já tem essa noção e já apresenta para a gente essa figura de que iria ser, né, tomava, de uma certa forma, aplicava a questão de penas cruéis relacionadas à vida, né, do infrator. E aí nós temos uns exemplos que foram apresentados também no módulo de vocês, que é a questão das fogueiras, nós temos a questão da forca, nós temos a questão de entrega às feras, e aí eu remeto a vocês aquela questão da política pão e circo, lembra? No qual tinha espetáculos, né, que estavam lá sobre a questão de que um humano a enfrentar uma fera, a dominar os leões. E, ao mesmo tempo, tínhamos penas nas quais eram voltadas para justamente essa questão de entregar as feras, que era justamente entregar o corpo da pessoa a essas feras consideradas os leões, as onças, os animais, né, perigosos daquela época. E nós temos a presença, que é até destacada em relação ao cristianismo, que era a questão da crucificação apresentada como execução. Ao se tirar a vida da pessoa, a pessoa recebia a pena de morte e ela era crucificada como forma, como eu já disse anteriormente, a forma de repressão, a forma de pegar e mostrar para a população como estava aquela pessoa que, de uma certa forma, cometeu um delito, acabou infringindo regras relacionadas à sociedade, como também indo contra o próprio grupo. E quando nós falamos em relação à forca, nós temos também nós temos como interligar na nossa realidade o próprio Tiradentes. Existem duas vertentes relacionadas à história de Tiradentes, mas nenhuma delas quanto à sua morte. A sua morte se deu através do enforcamento. E foi querendo ou não, uma penalidade, né, que veio como herança da época do processo penal de Roma, que foi trazida através desse processo penal de Roma. Como também, quando se fala em relação à religiosidade, ao cristianismo, a forca e as fogueiras estão interligadas às histórias, e agora eu estou fazendo uma aspa bem grande, as histórias relacionadas às bruxas, às pessoas que praticavam feitiçaria naquela época, né? Então, temos aí maneiras de interligar exemplos que nós temos ciência, que nós temos vivência quanto, né, à realidade ou histórias fictícias, mas que tem como nós fazermos uma junção para entendimento do nosso conteúdo. Eita, que eu apertei alguma coisa aqui. Quando nós falamos em relação à pena, né, que é o dano, que é a perda que foi, de uma certa forma, imposta através de dinheiro, e bem como a pena que é a poena, deixa eu voltar aqui. Quando nós falamos da poena, é justamente impostas aqueles crimes de lesão. Eles, por serem considerados, né, como menos graves, eles eram penalizados dessa forma, como você lesionou o patrimônio de alguém, então você vai pagar conforme o que foi
retirado, né, conforme o que foi adquirido através dessa lesão. E aí nós temos essa evolução em relação a essas penas durante toda a fase de Roma. Nós temos ciência, né, que na lei das 12 tábuas foi direcionado a aplicabilidade, né, penas relacionadas a isso, não de uma forma tão grande. Não sei se vocês se recordam, na aula que eu apresentei a questão da lei das 12 tábuas, foi trazido para vocês que tinha a presença do direito penal, mas o direito penal não estava de forma efetiva. Mas quando nós falamos em relação a algumas penas, ela está interligada também, quando se fala da pena de pecúnia e quando se fala das penas relacionadas também à lei de talião, nós estamos falando de penas do processo, do sistema processual penal romano. Só que, através do momento que o direito romano, né, ele tem essa questão, esse entendimento em relação à aplicabilidade, né, da forma penal, e ele vê a necessidade de se fazer valer em cima dos infratores, ele também entende-se que os menores, eles não têm capacidade de pagar por algo, sendo que eles não tinham nem consciência daquilo que estava cometendo. Por que eu estou falando isso? Porque foi justamente nessa época que iniciou a questão dos inimputáveis. Quando nós falamos inimputáveis hoje, são aquelas pessoas que são menores de idade, né, que de uma certa forma não têm entendimento e não têm consciência do ato que estão cometendo, e aí há divergências. Por que eu falo há divergências? Porque essa questão, quando eu estou falando em relação aos inimputáveis, eu estou falando da esfera do direito civil, viu, pessoal? Claro que nós sabemos que existem um sistema penal que trata a relação com os menores de idade. Tem a questão da redução da maioridade penal, tem a questão da aplicabilidade das penas, né, restritivas de liberdade frente a esses menores infratores. Mas o que eu estou falando, quando iniciou a questão de considerar os menores inimputáveis, foi primeiramente no que diz respeito ao direito civil, que é o que é apresentado para nós hoje também. Nós temos no nosso direito civil que os menores de idade, por si só, eles não têm personalidade jurídica civil frente a algumas resoluções da sua vida. Claro que tem as exceções, quando é emancipado, a partir dos 16 anos, e existem aquelas pessoas que são inimputáveis, pode-se dizer, por resto da vida. E quando é que essas pessoas são consideradas como inimputáveis? Quando são pessoas que portam doenças, né, necessidades especiais, os portadores de necessidades especiais, que eles não têm como, por si só, se defender, eles não têm como entender o que de fato eles estão fazendo, e aí é que entra a questão do direito penal, relacionada a Roma. Naquela época, os considerados loucos, né, foi analisado que os considerados loucos, as pessoas que tinham problemas mentais, né, eles eram incapazes, né, eles tinham essa questão, a aplicabilidade desse direito para ele, da aplicabilidade da questão das penas, não poderia ser feito, uma vez que eles não tinham nem ciência do que estava acontecendo. Eles não tinham, não é nem questão de ciência, eles sabiam que estavam, né, cometendo algum delito, que estava fazendo algo, mas eles não sabiam se aquilo era errado ou não, se estava certo ou não, por conta da sua doença mental. Então, quando nós interligamos a imputabilidade, a questão da pessoa incapaz, né, que aí a gente tem os incapazes e tem os inimputáveis no dia de hoje, nós falamos mais na esfera civil. Mas naquela época era apresentada essa questão de inimputável, essa questão até de incapazes no que diz respeito às penas da aplicabilidade do processo penal, certo?
E aí, quando nós falamos dessas penas, essas penas elas eram aplicadas através de delitos, né? Teria que acometer os delitos para então você ser julgado e aí a aplicabilidade da pena. Só que esses delitos, eles também foram divididos justamente como o início lá, quando eu falei que era o processo penal público e o processo penal privado. E que o processo penal privado, ele não teve a sua ascensão, né? Ele teve o seu declínio e o que sobressaiu, que teve a ascensão, foi o direito processual público. E quando nós falamos do direito processual público como efetivado, nós temos as figuras dos delitos. E os delitos, eles foram dentro do processo penal público, eles foram classificados da seguinte forma, como delitos privados e como delitos públicos. Os delitos privados, eles eram voltados para... Deixa eu passar aqui. Estou falando de delitos privados. Os delitos privados, eles eram voltados para a questão de furto, e aí eles tinham a classificação que era em flagrante delito, à mão armada e sem flagrante. Quando vinha a questão do furto qualificado, era justamente eles consideravam como um furto de rapina. E o que era essa questão do furto de rapina? Era quando aplicava o furto juntamente com uma extorsão e violência, né? Você iria furtar e, ao mesmo tempo, aplicar a violência. Quando tem a questão, falando dos delitos privados, a questão da fraude contra os credores. Nós temos o dano, a injúria, a violência, o dolo e os considerados como quase delitos, né? Essas questões desses delitos privados, se vocês observarem, são algo voltados para a pessoalidade, né? E aí, quando nós falamos privados, nós falamos da vida privada da pessoa, pode fazer essa interligação, porque é algo que está ligado ao direito privado da pessoa, está ligado à pessoa, né? Aí eu falo do seu posicionamento perante a sociedade, da sua índole, da sua vida. E isso é algo que interfere de maneira significativa, como no caso de uma injúria, como no caso de um quase delitos, como também relacionado à questão de furto, no qual você está furtando, retirando aquilo que a pessoa tem como seu próprio sustento, né? Existia essa questão dos furtos das pessoas que tinham seus enriquecimentos através... Pessoas que se enriqueciam justamente por furtar das outras. E aí vem as classificações. Então, os delitos privados, essa espécie dos delitos, quando era classificado privados, ele vinha diretamente ligado à pessoa. Quando se fala dos delitos públicos, é interligado à pessoa? Mas é de forma que te deixa vexatória perante a população. Aí, claro que pode fazer a interligação e, de uma certa forma, fica redundante contra o público, né? O público, sociedade. E era justamente o quê? Hoje nós temos umas classificações diferentes. Hoje nós temos esses crimes contra interesses públicos, mas nós temos os crimes perante a sociedade, né? Contra a sociedade, contra as diretrizes da sociedade. E aí, naquela época, já começou a delimitação essa classificação desses delitos públicos dessa forma. Tinha os crimes contra o interesse público, né? Os crimes que eram cometidos contra a organização da sociedade, contra o governo daquela cidade, daquela região, daquele império, os crimes contra a comunidade e a paz pública, né? Os crimes nos quais iriam tirar a paz pública, iria trazer uma perturbação social. A questão da traição, pessoal. A traição naquela época era como delito público. Professora, mas por quê?
O direito de família, o poder absoluto do pater familias, né? Pater familias, que era o pai, o soberano naquela época, era muito grande. E não era admitido traição. E quando nós falamos em relação à traição, é sempre frisado também em relação às mulheres. Aquelas mulheres que eram consideradas, né, como que teria a suspeita como mulheres que cometeram a traição, elas poderiam ser apedrejadas até a morte, poderia ser levada ao apedrejamento da população, porque aquilo era uma vergonha para a sociedade, aquilo era algo muito feio, não para a família em si, não só para a família em si, mas em questão da própria sociedade. A questão do homicídio, as pessoas que cometiam homicídio também não era bem visto. A questão do falso testemunho, o incêndio proposital, colocar fogo na casa, colocar fogo nos latifúndios, né, vizinhos. Quando era configurado como incêndio proposital, era um delito público. E o roubo de plantação em período noturno. Pessoal, se vocês analisarem a questão dos delitos públicos daquela época, é algo que está enraizado na nossa sociedade hoje como algo comum, como algo banal. Por que eu falo isso? Porque, de acordo com os moldes e a mudança da sociedade, a traição não é punida, né? A traição não existe uma traição punida. O máximo que tem é a dissolução do casamento, a dissolução desse casamento, e aí perante a religião, né, a dissolução, porque, segundo os primórdios católicos, o que Deus uniu, o homem não separa. Consequentemente, se houver traição ou se houver uma separação, para Deus ainda aquele casal está unido. Mas quando diz respeito à questão da traição, né, quando é apresentado que a pessoa, né, que alegou que quis o divórcio, ela... Aí, quando é no outro dia, aí parece que naquele mesmo dia, se eu não me engano, eu vim aqui para a rua. Pois quando eu cheguei lá de manhã, o cachorro não estava enrolado no mesmo lugar que a cachorro tinha. Quando chegou, ele tinha morrido. Ela tem esse direito, essa possibilidade da dissolução do casamento, e ela volta ao seu status, que é quando ela está solteira e pode se unir a outra pessoa. É uma possibilidade em relação ao direito canônico, né? É uma possibilidade em relação às diretrizes da igreja. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. Sobre o homicídio continua sendo tipificado no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, tranquilamente. Falso testemunho também. Só que hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que ocorre muito falso testemunho, mas só é punido aqueles nos quais as pessoas, né, os lesados, entram com a ação referente à injúria e à difamação. E quando pede, né, através dessas ações, entrou por injúria ou por difamação, entra também com a solicitação de danos morais em relação à própria reputação. Sobre a questão de roubo de plantação em período noturno, continua a mesma coisa. Os crimes contra a comunidade e a paz pública, quando nós falamos em relação à paz pública, é classificada de várias formas. Naquela época, se a pessoa fizesse barulhos, né? Se tivesse essa questão de barulhos, perturbação pública, né? Que querendo ou não está tirando a paz pública, era punido. Hoje nem tanto. Hoje chama-se a polícia, é coagida até a delegacia. Se a pessoa, né, tiver um desacato à autoridade ou algo do tipo. Por que eu estou fazendo essa interligação? Justamente para vocês verem que foi algo que iniciou naquela época a questão dos delitos, como era a classificação dos delitos, né, as espécies desses delitos, e que hoje em dia, querendo ou não, está na nossa sociedade. Gente, quando nós falamos de do direito público, né, direito público, direito privado, romano, direito processual, direito civil, direito de família, eu falo que é como se fosse o pai e como se fosse a mãe do nosso direito brasileiro. O direito brasileiro, nós vamos estudar aí
e acredito eu que vocês estão tendo aula relacionada ao direito constitucional, nós temos a ciência que a nossa Constituição Federal, né, de 88, ela vem de forma que é eu falo que é como se tivesse várias ramificações. E quando nós falamos que tem várias ramificações, é porque pegou um pouquinho de um, pegou um pouquinho de outro, tudo para tentar moldar e criar a nossa legislação para ser aplicada na nossa sociedade. E aí, 4 minutos para o intervalo. E aí, essa questão do direito, ele é muito importante por conta disso. Então, tudo que nós estudamos, claro que em sua maioria, nós tivemos um apanhado geral em relação aos princípios basilares, ao direito de Roma, a criação de Roma, para a gente entender, né, esses princípios gerais do direito, mas nós temos muito ainda a estudar, temos muito ainda a conhecer. Quando eu falo com vocês que eu estou aqui como intermédio do conhecimento para vocês, eu estou passando e estou com um conteúdo que está sendo apresentado a vocês através do módulo e do livro. Isso não significa que vocês têm que se privar, têm que se limitar a essa questão do próprio livro. Aqui eu estou seguindo uma ementa que é nos passada pela faculdade. E existem ementas diferentes, bem como existem vários conteúdos, vários livros nos quais apresentam o direito romano, né? Apresenta esses princípios gerais do direito. E é interessante vocês fazerem essa leitura a critério de conhecimento. Quem tiver uma identificação com a questão histórica, com a questão histórica jurídica, tente fazer também um artigo científico e publique. É muito interessante e pode contribuir muito. Não sei se vocês fizeram isso, mas os artigos, né, citados, colocados como material anexo aí, apresentado para vocês no livro de vocês, no módulo de vocês, são artigos excelentes e que quem tiver o interesse também, eu tenho alguns relacionados que posso estar passando para melhor entendimento, certo? Sim, e aí, depois de entender toda essa questão do direito processual penal, né, essas fases, essas classificações, as duas tríplices que foram feitas em relação à pena, em relação ao sistema jurídico de julgamento, em relação a como eram classificados os delitos, nós temos, né, como considerados os fundamentos do direito processual penal romano que viabilizavam as demandas judiciais e que hoje estão presentes também no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos em relação à proibição de mover duas ações ao mesmo tempo, com o mesmo objeto, e isso é relacionado nos dias de hoje. Eu ingressei com a ação, né, perante ao juizado especial, as pequenas causas, e está demorando demais. O objeto da ação é o mesmo. E aí eu resolvo ir para a Justiça Comum para poder pegar e ingressar com essa ação também. Pessoal, não há possibilidade de existir duas ações com as mesmas partes e o mesmo objeto, certo? Professora, mas eu posso ingressar com a ação na qual eu tenho um objeto e a parte reclamada é diferente? Pode, é o mesmo objeto. Você pode ingressar com a ação de forma coletiva, né, através de várias partes, ou você pode fazer de forma separada, de forma individual. Entretanto, continua tendo essa proibição em relação a mover duas ações ao mesmo tempo que possuem o mesmo objeto e possuem as mesmas partes. Em relação a impedimento de testemunho de parentes,
Naquela época existia, né, a questão do impedimento do testemunho de parentes, bem como a questão do falso testemunho, que é interligado ao falso testemunho, e hoje, não sei se vocês recordam no início que eu falei, o juiz ele tem que ser probo, o juiz ele tem que agir com equidade, com igualdade. E uma das funções, quando o juiz é probo, é justamente quando ele se auto-julga em relação a demandas que possuem pessoas que ele conhece. Claro que ele, por si só, quando se trata de ações interligadas a parentes, ele é impedido. Existem juízes que não se autotitulam, né, impedidos. Eles querem julgar, mas aí cabe também ao bom advogado verificar essa questão se a parte contrária na ação ela tem algum vínculo de amizade ou não com o juiz, porque esse é um dos argumentos no qual você pode sair vitorioso também, certo? E o juiz, quando ele tende, né, por sentimento próprio, a pender por um dos lados, ele também pode se autotitular ou o advogado de uma das partes pode requerer o impedimento desse juiz. Então, o impedimento do testemunho de parentes foi iniciado naquela época e hoje é trazido para os dias atuais, bem como nessa esfera, né, do magistrado relacionado ao impedimento, à incapacidade, à questão da probidade do magistrado. A exigência de indicação de data e hora do crime. Pessoal, naquela época era, né, exigido e hoje também. Quão melhor e mais você tiver detalhes relacionados ao crime cometido, bem como a forma como foi, os detalhes da sua execução ou do planejamento e tudo mais, é melhor, né, para o andamento do processo, para o julgamento do processo. Então, naquela época tinha essa exigência e hoje, é claro que não tem como, em determinadas ações, determinados crimes cometidos, não tem como você indicar de forma exata, mas tem como você ter precisão em relação a isso. Prisão preventiva do acusador, em alguns casos, né, essa questão de manter como quando nós falamos da prisão preventiva, é justamente para que não haja nenhuma interferência, que o acusado, no caso, ele não tenha como fugir, ele esteja sobre a responsabilidade do governo, né, sobre a responsabilidade do Estado no momento, justamente para não ter nenhuma interferência processual e que pende para o lado dele. Publicidade, o princípio ao contraditório e à oralidade. Então, essa questão do princípio do contraditório, né, da ampla defesa, era apresentada naquela época, a pessoa tinha como se defender. Lembra que nós falamos aqui da possibilidade, né, de solicitar a questão de ir para a segunda instância, onde também o acusado tinha como recorrer para justamente receber um julgamento mais probo, um julgamento mais honesto, e que tinha através dos sistemas de julgamento, né, nós temos essas presenças aí relacionadas à própria população, através dos comícios, através de todas as formas possíveis, né, que vinha com o apelo do povo, como eu disse, da população, tinha a questão da intermediação na decisão do julgamento, poderia, né, recorrer como se fosse em uma segunda instância, ou como hoje nós falamos também, não só em segunda instância, mas também como no segundo grau, para um novo entendimento, para uma possibilidade de reavaliação da sentença. Então, quando era algo que era de forma pública, né, e tinha esse princípio do contraditório, tinha também o posicionamento da oralidade, a forma como era apresentada a sua argumentação, a sua tese, seja de defesa ou seja de acusação. Então, eram uns fundamentos
relacionadas ao direito processual naquela época, que se você for parar para analisar, viabiliza muito também algumas demandas judiciais no dia de hoje, certo? Pessoal, deu para entender? Se, caso vocês não tiverem dúvidas, hoje eu não vou iniciar a sessão 3.1, porque eu vou explicar para vocês, para não ter confusão, para não ter dor de cabeça e falar que eu passei em cima da hora, justamente a questão das nossas avaliações referente à nossa matéria, certo? Já vou deixar tudo marcado, as principais já marcado com vocês. Vamos lá. A nossa avaliação continua com a data que eu coloquei para vocês e apresentei para vocês no nosso primeiro encontro em sala de aula presencial, que foi 17/6, certo? Continua com essa data, a avaliação. Nós teremos essas atividades que eu coloquei aqui, são as atividades que possuem maior peso, certo? Vai ocorrer atividades de fixação de conhecimento, que são aquelas questões, né, para vocês responderem, justamente como um método para eu poder estar pontuando vocês, bem como as resoluções das questões através do AVA, certo, pessoal? As atividades no AVA serão pontuadas novamente, a questão de assiduidade. Teve algumas pessoas que me questionaram em relação à assiduidade apresentada lá na discriminação das notas de vocês. Tinha 2 campos de assiduidade, um no qual estava pontuado e outro no qual estava 0, estava como ausente. Houve uma duplicidade no momento que eu estava lançando as notas e aí uma delas eu desconsiderei, certo? Então, só vale em relação à assiduidade aquela que está lá pontuada, que está apresentada, certo? Então, nós teremos aí uma atividade 1, já para vocês irem adiantando a questão do estudo e tudo mais, conforme nós formos tendo as nossas aulas, que é a resolução das situações, problemas das sessões da unidade 3. Por que eu coloquei dia 22/5 para entregar? É justamente quando acredito eu que nós já vamos estar finalizando a unidade 3. Por quê? Estamos correndo contra o tempo e aí irei apresentar não mais uma sessão por aula, e sim 2 sessões por aula, certo? E aí eu peço que vocês façam a pré-aula, eu peço que vocês estudem, porque eu quero que vocês interagem comigo em relação ao conteúdo. Eu não vou chegar aqui com uma metralhadora e passar o conteúdo, despejar o conteúdo, né? Atirar o conteúdo para todo quanto é lado aqui, para vocês, para falar que eu dei o conteúdo e cumprir a ementa. Eu quero sim ter um retorno, eu quero saber que vocês estão entendendo, que vocês estão sabendo sobre o conteúdo, certo? E vai ser um conteúdo muito interessante, porque nós vamos começar a tratar sobre o direito relacionado ao nosso continente, bem como também ao nosso país. Então, é muito interessante que vocês prestem atenção sobre isso. Então, esse trabalho da unidade 3, ele deve ser entregue dia 22/5 e ele vai valer 300 pontos, certo? Nós temos até 1.500 pontos em relação ao nosso bimestre e aí é mais tranquilo. Então, acredito eu que não tem nenhuma dúvida em relação à resolução dessas situações, problemas das sessões, não, né, pessoal? De vocês aqui que estão comigo, desses 7 alunos, alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Digo porque depois que eu passo a atividade, sempre vem no privado, né, me perguntando, querendo saber como é que será. Certo. Então, quem puder já estudar, né, a sessão
Próxima aula nós vamos tratar da seção 3.1 e 3.2. Já quiser ir estudando e já começar a resolução dessas situações, problemas, fiquem à vontade. Situações, problemas não são aquelas questões no final da unidade. Só para frisar aqui, final da sessão. Só para frisar aqui, para vocês não terem nenhuma dúvida mesmo. Sobre o trabalho referente ao capítulo 3, item 22, a Nova República e a Constituição, que vem do livro Curso de Direito Constitucional Positivo. Pessoal, esse trabalho aí, eu preciso agora mesmo da interação de vocês. Vocês sabem o que é um trabalho de fichamento, citação direta? Vocês já fizeram um trabalho assim? Fichamento com citação direta. Fichamento de citação direta é mais ou menos a mesma coisa, Roberto. Certo. Olha, lembra que eu comentei com vocês relacionado ao copia e cola, tanto na prova, como no trabalho e em demais atividades? Pois bem, um trabalho de citação direta, um fichamento de citação direta, é justamente o copia e cola. Mas é um copia e cola com sentido. Como será? Vocês irão fazer essa leitura desse capítulo 3 do livro. Eu vou passar o livro para vocês. Já verifiquei na biblioteca com Francine. Francine me passou que o livro físico ela tem no momento, mas que ela iria procurar o virtual, essa questão da biblioteca virtual. Só que para não ter dor de cabeça nenhuma, eu já tenho esse livro em formato de PDF e eu vou disponibilizar para vocês, certo? Eu já vou entregar para vocês para não ter nenhum problema. E aí, a professora de vocês vai explicar aqui como é que essa questão do fichamento de citação direta, certo? Deixa eu só conseguir espelhar aqui a tela do meu computador que eu mostro para vocês. Daqui a pouco eu volto na questão da atividade, viu, Kátia? Eu não estou conseguindo. Só porque eu quero espelhar a tela do meu computador, agora está travando tudo. Vocês estão conseguindo visualizar a tela do meu computador aí, pessoal? Não? Aqui está aparecendo que está compartilhado.
questão de elaborar o fichamento. Será que eu consigo abrir essa imagem? Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui para ficar melhor. Agora tá travando é tudo. Apareceu, não apareceu, sumiu, como é que tá? Saiu novamente. Meu Deus do céu. Espera aí que eu vou verificar aqui. Eu vou mandar um link para vocês relacionada a como, né, elaborar um fichamento de citação direta. E aí eu vou demonstrar aqui para vocês, porque vocês vão fazer digitado. Se nós tivéssemos, né, com aula presencial, seria o fichamento de forma manuscrita. Ia dar um trabalhozinho para vocês aí, mas é uma maneira na qual consegue fixar na memória, certo? Acredito eu que eu vou conseguir agora. Estão verificando aí uma imagem? Pronto. Ok. Ó, citação, quando nós falamos que é um trabalho de citação direta, né, o modelo de fichamento segue da seguinte forma. É também, em relação a essa margem superior, inferior, esquerda, direita, é justamente uma das normas da ABNT, correto? Vocês estão vendo o meu mouse? Eu acredito que fica melhor. Eu não domino muito em relação a... Assim tá melhor? A tecnologia que nem Diego dá um show. Eu falei com o Diego que eu vou pegar umas aulas com ele para aprender. Mas aqui acredito que dá para vocês verem como é que vai fazer. Vocês vão fazendo aquele padrão, logotipo. Aqui você pode colocar o logotipo da faculdade, né? Cabeçalho normal. Não necessariamente precisa seguir da forma que está aqui. Eu vou mandar essa imagem para vocês não terem maiores dúvidas, certo? Poder seguir como modelo. Mas é só para vocês entenderem como é que é. Como eu estou pedindo um trabalho de citação direta referente ao capítulo 3, né, do livro de curso... Agora até eu perdi o nome. Curso de Direito Constitucional Positivo, quando vocês vão trazer a referência aqui, e aí é referenciar o texto, justamente dessa forma. Você vai colocar o nome do autor, o sobrenome do autor primeiro, certo? Aí você vem com o nome do livro, aqui é só o exemplo, pessoal. E aqui é disponível nesse link. Como eu vou mandar o livro em PDF para vocês, vocês podem fazer só a questão da referência aqui do nome do autor, o nome do livro e a referência conforme já está especificada no início do livro. No início do livro, quando vocês vão ver, vai ter o quê? Editora, vai ter o ano da publicação, entendeu? A cidade no qual foi publicado, tem a questão da editora, então é tranquilo para fazer a referência. Alguma dúvida sobre a referência? Plínio perguntando sobre a atividade. Vou sim, Plínio. Eu vou disponibilizar
no e-mail da turma também. Vamos lá. Como eu disse que vocês fizeram copia e cola, olha, esse tipo de fichamento é basicamente a transcrição de uma determinada frase ou fragmento do texto no formato de citação direta. Da seguinte forma, você vai pegar a transcrição e essa transcrição ela não pode passar mais do que 4 linhas. A ABNT, ela diz que 3 linhas é o máximo em relação à citação direta. Em alguns casos, em relação à forma como é apresentado os artigos, é aceito até 4, né, citação direta. Por que citação direta? Citação direta é quando você vai iniciar, né, no canto da margem e você vai descrever o trecho, né, a frase, em 3 linhas, em 4 linhas no máximo. E aí, no final, você vai colocar a página, o nome do autor, o ano do livro e a página. Fichamento digitado. A citação direta curta consiste num trecho copiado do autor, é o famoso copiar e colar, e isso não tem problema, isso pode, desde que você faça de forma correta, certo? Lembre-se que o espaçamento entre parágrafos, entre linhas, é de 1,5. Quando vocês abrirem um documento, né, se for fazer através do Word ou se for fazer através do celular, tem nas configurações como vocês colocarem o espaçamento. E o espaçamento, na maioria das vezes, na maioria dos trabalhos, é 1,5. Então, é só colocar, antes de iniciar o trabalho, já vai nas configurações, vai em margem, coloca 3322, né? Superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2, e já coloca times o Arial em relação à fonte e fonte 12, certo? E aí você já vai no espaçamento e coloca entre linhas 1,5. Professora, você vai descontar ponto de quem não seguir essas diretrizes que você está falando? Descontar ponto não vai. Mas um trabalho organizado é claro que vai ser bem avaliado. Eu recebi trabalhos, pessoal, que a pessoa não tinha nem justificado, não estava nem dessa forma aqui justificado, estava tudo recuado à esquerda, tudo aqui cortado, foi um copiar e colar de um jeito que saiu até o número da página da internet, o link da página da internet dentro, e a pessoa nem percebeu, só para vocês terem ideia, certo? Então, assim, eu vou mandar esse modelo aqui para vocês entenderem. E aí, se alguém quiser fazer de forma escrita, né, manuscrito, pode fazer, mas a diferença é que vai ter que digitalizar ou tirar foto e me mandar, e a foto tem que ser legível. Então, é mais complicado. Então, mas de antemão, o de citação direta é justamente isso. Você vai fazer o copia e cola de trechos que interligam entre eles. Você vai contar uma historinha no copia e cola com as frases corretas, certo? Frases que interligam. Você pode dividir os tópicos? Pode ser dividido em tópicos. Mas se você não quiser dividir em tópicos e quiser colocar um abaixo do outro, vamos supor, eu estou falando em relação à Constituição de 1988. Aí comecei a falar sobre as fontes do direito dentro da Constituição, né? O título principal, Constituição Federal de 1988. Começo a fazer a minha citação direta. Aí, daqui a pouco, vem um subtópico que é justamente fontes do direito. Eu vou colocar fontes do direito como subtópico? Pode.
Se eu não quiser, tem problema não. Vai um abaixo do outro. Tá dando para entender? Acredito eu que se fosse de forma presencial era até mais tranquilo para poder explicar. E também com esse modelozinho aqui, vocês vão tirar direito, de letra, viu? Então, citação direta é basicamente o copia e cola. Entretanto, a citação direta, você não pode passar de 4 linhas, certo? O correto é, no máximo mesmo, 3, mas eu estou dando essa possibilidade de você colocar 4, até porque existem manual de metodologias de algumas instituições nas quais elas aceitam, referente aos artigos científicos, se tiver essa citação direta de 4 linhas, certo? Dúvida, meu povo? Eu vou passar para vocês tudo certinho no e-mail para não ter dúvida, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, esse livro eu vou estar mandando para vocês. E aí, quem quiser já começar a ler e fazer justamente esse fichamento, né? Ele vai ter que ser entregue dia 27. Pode começar a fazer o fichamento. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu vou responder. Claro que eu vou responder conforme a minha disponibilidade no momento. Às vezes eu estou online, mas não estou 100% disponível para responder algumas dúvidas, mas assim que possível eu vou estar respondendo todo mundo, certo? Para não ter nenhum problema. Enviar o livro. Vocês preferem que eu envie o livro em PDF aqui no grupo também, do WhatsApp, ou só manda lá no e-mail de vocês? Certo. Vamos lá. Como eu disse para vocês, referente às nossas maiores pontuações, né, as atividades nas quais consta maior pontuação, é justamente essas atividades. Atividade 1, essa atividade de fichamento, que é o trabalho sobre o capítulo 3 do livro, curso de Direito Constitucional Positivo, e nós vamos ter a atividade 1, que é a resolução das situações, problemas das sessões da unidade 3, que a entrega é dia 22/5, quando nós vamos estar finalizando a nossa unidade 3, e a entrega com dia 10/6 é da atividade, seria a atividade 2, desculpa aí, pessoal. Atividade 2, relacionada à resolução das situações problemas das sessões da unidade 4. Entre esse tempo, eu estarei passando as atividades de fixação de conhecimento. E essas atividades de fixação de conhecimento vai ser com questões fechadas e com questões abertas, nesse mesmo estilo que eu fiz na primeira unidade, para vocês estarem se preparando para a avaliação. Lembra quando eu falei com vocês, pessoal, presta atenção na aula, façam as atividades, porque pode ocorrer que questões da atividade caem na prova? Eu fiz isso. E pasmem vocês, mas tiveram pessoas que erraram as questões abertas, as questões que foram das atividades. Gente, a atividade, vocês entregaram a atividade para mim na segunda-feira, vocês fizeram a prova na quarta-feira. A atividade estava com vocês. Não teve nenhum problema em relação, que a gente sabe que tem aquela pescada, né, em relação à atividade. Ou, mesmo que não tivesse olhado a atividade, mas na hora que vê a questão na prova, teria noção do que a professora estava pedindo. E as pessoas colocaram totalmente errado. Copiaram e colaram coisas que não tinha nada a ver com o conteúdo. Certo? Então,
prestem muita atenção em relação a isso. Nós sabemos da dificuldade que nós estamos enfrentando referente ao nosso semestre letivo. Nós sabemos que está complicado para todo mundo. Sei também da questão da correria que está para todo mundo. Mas vocês têm que entender que a faculdade, vocês não estão, como eu posso dizer, recebendo algo de graça. Vocês estão pagando por isso. Então, é um comprometimento que vocês têm com vocês mesmos em relação às atividades. Se esforcem. Tem várias atividades, sejam relacionadas à minha matéria, como de outras matérias também, justamente para poder auxiliar vocês na absorção do conteúdo. Professor Andrés, a senhora explicou relacionada ao sistema processual penal de Roma, e eu não entendi, mas eu fiquei com vergonha de perguntar no momento da aula. Tem como a senhora me explicar? Eu digito a mensagem, gravo um áudio e você recebe a minha explicação. Tem a questão de também pesquisar mais relacionada a isso, e eu estou apta a ajudar vocês. Mas precisa ter o comprometimento de vocês, certo? Então, eu peço que essas atividades, que são as que estão com a pontuação maior, para vocês terem esse zelo relacionado à matéria. Fiquem tranquilos que em junho vocês estão livres de mim. Então, vamos nos esforçar para finalizar esse segundo bimestre sem maiores problemas, sem eventuais problemas, certo? Sobre as outras atividades, como eu disse, vai ser de fixação de conhecimento, vai ter a avaliação nossa, vocês já sabem como é que é a nossa avaliação, entretanto, dessa vez ela vai ser meio a meio, vai ser uma avaliação na qual pese mais questões abertas, onde vocês deverão escrever. E sobre as outras atividades, as atividades do AVA, elas serão pontuadas conforme eu falei, certo? Para a aula da semana que vem, pessoal, a aula da semana que vem vocês terão que estudar a... Maldade, Kátia? Não, não é maldade, não. Vocês terão que estudar as sessões 3.1 e 3.2, peço por gentileza que estudem, porque nós iremos estar fazendo a explanação do conteúdo na semana que vem, certo? Alguma dúvida referente à atividade? As atividades referente ao conteúdo? Estou à disposição de vocês, pessoal. Pode chamar, Kátia. Não tem problema, não. Pessoal, então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Na semana que vem, conforme eu falei, venham preparados, porque hoje a aula foi breve, mas como nós iremos tratar de 2 sessões na aula que vem, será um pouquinho mais extensa. E aí, se vocês quiserem estar fazendo, né, essa questão do intervalo também, a gente pode estar fazendo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos, e daqui mais ou menos uns 15 minutos vai estar disponível no e-mail de vocês já essa questão do slide com as diretrizes das avaliações, tá bom? Muito obrigada, Lorena, muito obrigada a vocês aí.
Fiquem com Deus. Um beijo para todos.